Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia. Um espaço, sim, para se aproximar, ficar pertinho, pertinho, como diz os nossos irmãos de Minas, pertinho, pertinho, para você que está aí do outro lado, acompanhando a RTM Brasil, da Palavra de Deus. Pastor João Paulo está aqui, mas primeiro as damas, ela está ali do outro lado, já tabletando ali, nos zapeando, é a Michele Games. Olá, Ricardo, tudo bem? Oi, pastor, que bom estar aqui hoje. Que legal, agora você fez as honras ao pastor, muito bem. Tá vendo? Que bom estar aqui hoje com vocês, mais uma semana para a gente aprender. Estamos aprendendo aí com essa série do Sermão do Monte. Cada programa, eu falo, cada aula é um conhecimento. Pensei que você ia falar cada homem um guerreiro. Cada aula é um conhecimento incrível muito que a gente vai adquirindo. E tem sido muito edificante para a minha vida, viu, pastor? Tá estudando sobre o Sermão do Monte. Falando nisso, você que está chegando agora, você é o nosso convidado para participar. Então, mande aí a sua dúvida, a sua pergunta. O Sermão do Monte, que é uma passagem tão linda da Bíblia, que traz tantos ensinamentos. Se você tem dúvida, mande a sua mensagem, a sua pergunta, participe do programa com a gente. É muito importante a sua participação. E para participar é muito fácil. Tem o nosso WhatsApp, manda a sua mensagem para 11, que é o DDD aqui de São Paulo, 974 181 456, tá certo? Então, mande a sua pergunta aqui. Faz aquela pergunta difícil, cabeluda, que o professor aí, professor e pastor responde. O pastor João Paulo, olha, com direito a um logo novo. Diretor, seu Luan, coloca aí de novo aquele logo. Que coisa linda. Olha lá, pastor João. Repetindo o nosso WhatsApp, você viu como bonito, hein? Olha lá, que lindo. Gostou, pastor João Paulo? Muito lindo. 11 974 181 456. E depois compartilha esse conteúdo que fica disponível no nosso site, também nas plataformas digitais. Procure lá Deezer, Spotify, Google Podcast, Play, Apple seu Music, agregador tem vários. Preferido. Exatamente. Muito bem. E lembrando também que no nosso site, em rtmbrasil.org.br, você clica lá, já temos mais de 50 e poucos episódios para você também conferir. Inclusive, os episódios anteriores em relação ao Sermão do Monte, está aqui o livro, mas o Luan, põe aí na telinha aquela imagem bonita também, ó, do livro, né, Michele Gomes? Sim, temos Olha, o você livro pode aqui. acessar loja.rtmbrasil.org.br e também pedir pelo WhatsApp. Peça lá, DDD 11 94711 0942. Peça o livro O Sermão do Monte, a Chegada do Reino, do pastor e professor Luiz Saião. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia. Pastor João Paulo Gouveia e Michele Gomes e ouvinte, eu ouvia muito assim, ó, sim, sim, não, não, mas aí parece que perde meio sentido, né? Parece que é sim, sim, não, não. Tem uma ênfase diferente aí no texto de hoje, não é? Que a sua palavra seja sim e seja um sim verdadeiro. Uhum. Sim, sim. Entendeu? Não é um sim. É um sim, entendeu? E quando você dizer não, seja um não, de verdade, né? É mais ou menos isso aí. Mas o texto começa lá no capítulo 5 ainda, de Mateus. Começa no versículo 33 e a gente vai até o versículo 37, né? Trabalhando. Então ele diz: ouvistes também o que foi dito aos antigos, não julgarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Certo? Sim. A gente já começa por aí. Lembra que ele está falando sobre relacionamento entre as pessoas que a gente falou antes, né? Sim. Homicídio, né? Adultério, né? Trabalhando tudo isso, a questão da lei. Ele está trazendo para uma coisa da sinceridade, do relacionamento. Ele continua falando sobre relacionamento. E o grande problema para a gente é que, na grande maioria das vezes, a gente só diz as coisas da boca para fora, né? A gente não está comprometido com aquilo que a gente está falando de verdade. E a gente não está nem compromissado, né? Você sabe qual é a diferença entre o compromisso e o comprometimento, né? Lembra que a gente falou sobre ovos mexidos com bacon? Não, repete aí. Minha memória é curtinha. Não lembro. Lembro. Então, novo, assim, a diferença entre o compromisso
E o comprometimento é quando você vai fazer os seus ovos mexidos com bacon, né? A galinha, ela tem o compromisso de colocar os ovos lá todos os dias. Então ela vai até lá, ela coloca os ovos dela e vai embora. Sim. Fez o que estava assinado no contrato, né? Mas para ter bacon no seu prato, o porco tem que morrer. Rapaz. Então ele está comprometido com o processo. Quer dizer, para o processo dar certo, ele tem que dar a vida dele. A galinha não. A galinha só está compromissada. O que Jesus está dizendo é mais ou menos nesse caminho. A ideia de que você tem que estar comprometido com a verdade, de buscar a paz, de buscar a tranquilidade. Por isso que ele diz, ouviste também o que foi dito pelos antigos, não jurarás com falsidade. Ele está dizendo assim, não é para você ficar, legal, ô filho, tira a roupa do varal. Tá, quando você chega em casa, caiu aquele temporal, a roupa está lá toda molhada no varal. Ele falou, beleza, da boca para fora. Ele só falou que ia fazer, que é para você não ficar enchendo as paciências dele, não é? O filho faz isso de vez em quando, não faz? Sim, vai levar o lixo, tá bom. E o lixo não sai lá. Lava a louça. Não, pior que não é só o filho, né? A esposa para o marido, ou também para o marido para a esposa. Faz aquele bolo, depois eu faço. Todas essas coisas a gente vai exatamente para não, entendeu? Sim. Fez a lição, ele, né? Faz assim. Na verdade, seria a falácia do discurso, ou seja, a gente sempre dá aquela... Existe uma palavra para isso, não é sofisma, ou seja, é um recurso da nossa linguagem para dar um jeitinho, né? Mas veja, olha só o que ele diz no versículo 33. Ele está dizendo, não jurarás com falsidade, mas cumprirás todos os teus juramentos para com o Senhor. Ok. Lembra? A gente vai ampliar isso aqui para a vida social, porque ele está dizendo que é uma questão do relacionamento com os outros, mas é os juramentos que são feitos diante de Deus. Tá? Seriam votos. A gente chama de votos para dar uma amenizada, mas é isso mesmo. O cara fez um voto, fez um juramento, falou, eu vou fazer. Qual é o texto que é anterior a esse? Vocês lembram? Está falando sobre o quê? A gente falou sobre a questão do divórcio, né? Da pureza do reino. Do adultério? Foi? Não foi a pureza do reino? Foi, exato. Sim. Então, como é que é o seu relacionamento com a sua esposa? Você não fez um voto diante de Deus? Fiz um voto com ela então, e com Deus. Então cumpre. Tá na mesma linha, né? Tá no mesmo lugar. Entendi. Lembra que ele está falando primeiro da lei. A lei é boa. Sim. E a gente fez um voto de cumprir a lei, a gente vai cumprir, porque a gente está fazendo um voto diante do Senhor. Sim. Tá? A gente não vai matar, por quê? Porque a gente obedece à lei. A gente não vai adulterar, porque a gente obedece à lei. A gente não vai divorciar, porque obedece à lei. A gente obedece ao Senhor. Tá? É nesse lugar que ele está. É uma sequência lógica. O texto está colocado numa sequência lógica. E ele está dizendo, você ouviu o que diz? Eu vou te dizer mais coisa ainda. Presta atenção. Não faz falso juramento. Se você não vai cumprir isso, não casa. Se você não vai cumprir os seus votos com a sua esposa ou com o seu marido, não se comprometa com isso. Totalmente ligado ao texto anterior. Claro que sim, em todos os momentos. Está ligado à lei de forma geral. Esse é um bloco todo que ele vai trabalhar com a lei. A lei que é boa. E a lei diz, não matarás. E a lei diz, não adulterarás. O que a gente está falando aqui não é só a questão prática de não adulterar e não matar. Mas a gente está falando uma coisa que é muito mais forte e que no próximo texto você vai ver quando ele vai falar sobre o amor ao próximo. Porque relacionamento com Deus, o cristianismo de forma geral, ele está dizendo de um relacionamento que a gente tem com Deus e com o próximo. Sim. E eles estão sempre ligados nesse mesmo lugar. Se eu digo, Senhor, eu estou contigo, agora eu me converti, entreguei a minha vida ao Senhor, eu fiz um voto diante dele, de obedecê-lo, e quando de obedecer a a sua lei. Mesmo que por causa da natureza pecaminosa eu dou lugar ao erro, então, eu peco... uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É mesmo? Uma coisa, claro, uma coisa é você... saber da coisa e fazer mesmo assim conscientemente fazendo uma escolha. Uma coisa é você saber que se você for cortar alguma coisa e a faca estiver na mão e ela escorregar, ela cortar a sua mão e você distraidamente vai cortar o pão e ele corta a sua mão, aí você fala, puxa, estava distraído,
e a faca cortou minha mão. Você sabia que a faca cortava? Você sabia que a faca, se você segurasse daquela posição, ia cortar? Eu sabia, entendeu? Mas eu me distraí, sempre eu vou bem assim, devagarzinho, faço com prudência as coisas, ela não cortou minha mão. Uma coisa é eu pecar, entendeu? Por uma incontingência da própria vida. Outra coisa é você fazer alguma coisa de maneira consciente, planejada, exatamente. Assim, puxa, eu vi a vizinha, vou desviar meu olhar dela, entendeu? Mas puxa, ela me deu bom dia e eu parei para conversar com ela. Puxa, eu senti alguma coisa no coração. Poxa vida, ela me olhou tão bem. Pô, no outro dia eu vou também fazer. E um pouquinho mais de atenção. Mas no outro dia eu tô vendo que ela vai sozinha de carro. Pô, vou dar uma carona para ela. Quer dizer, a gente está se aproximando do pecado de maneira consciente e está deixando que aquilo flua para um lugar. Você sabe que aquilo é ruim. Eu não deveria ter feito isso. E conscientemente a gente está caminhando para quebrar um voto que a gente fez com o Senhor. Entendeu? Uma coisa é eu pegar desprevenido e o cara quebrar o meu espelho e eu xingar ele porque eu fiquei irado, né? Eu pequei. Mas tem uma coisa do próprio ímpeto do homem carnal, que a gente já trabalhou aqui, e outra coisa do cara que planeja, que é falso mesmo, que ele tem uma vida. A gente descobre, a gente tem casos aí de pastores famosos que durante anos tiveram outra família, que durante anos tiveram caso, entendeu? Com mulheres, não foi só com isso. De homens aí famosos que durante anos usaram drogas, você entendeu? E beberam, e caíam, e as igrejas abafavam os casos porque os caras eram famosos, você entendeu? E quantos casos a gente conhece de gente que diz que é uma coisa, de políticos que dizem que são a favor, você entendeu? De X ou Y ala da sociedade, e na verdade não são. Uns dizem que são a favor dos militares, só complicam. Outros dizem que são a favor do povo, só roubam e massacram o povo. O que parece que Jesus está dizendo é que você precisa ter um compromisso com a verdade. Não só um compromisso, mas um comprometimento com a verdade. Você precisa ser sincero e você precisa, se fez um voto ao Senhor de que caminharia com Ele, de que estaria com Ele e obedeceria a Ele, porque agora você é convertido, você entregou a sua vida a Jesus, você disse, eu vou te obedecer em todos os momentos da minha vida. E aí você não faz. O que seria esse sincero, sincera? Tem uma conotação, não é? O quê? Não cabe. O sincero, a palavra sincero, tem algo a ver com sincera, né? Eu não me recordo agora da... Não sei. Mas é uma analogia com relação à verdade. Mas a ideia é de ser verdadeiro, entendeu? Então a questão toda para nós, ela está ligada a esse tipo de coisa. Quer dizer, eu disse para Deus, eu vou te obedecer, e na verdade a gente não obedece. Por isso que ele disse, bom, não jurarás com falsidade. Não jurarás com falsidade quer dizer o quê? Que você disse que permaneceria casado, que você seria fiel à sua esposa e mesmo assim você não é fiel? Mas tem um contexto também nessa questão do juramento, no contexto de Jesus aí com os judeus, porque, por exemplo, eles evitavam não citar o nome, né, o tetragrama ou Yahvé, enfim, mas davam um jeitinho, como mesmo você falou, né? A gente até vai ver isso um pouco mais para frente, quando ele diz não jurar em nome de Deus, né? Nem sobre a cabeça dele, nem sobre a nossa cabeça, por não usar o nome de Deus em vão. Essa é a ideia. Mas é de colocá-lo como fiador, entendeu? De uma coisa que você não queria. Uma coisa que acontece muito, pelo menos na minha infância tinha isso, né? Se a gente contava alguma coisa e aí um coleguinha desconfiava, falava assim, então jura. Se isso realmente for verdade, você tem que jurar, né? Pela tua mãe, por Deus, aquela coisa. Tinha essa coisa que a gente tinha que fazer um juramento. Não, eu juro, é verdade. Tinha gente que jurava por Deus, jurava pelo filho, pela mãe, aquela coisa toda. E depois a gente vai aprendendo, conforme a palavra, que a gente não pode jurar, né? Principalmente por Deus, né? Não pode fazer esse tipo de juramento. Mas é uma coisa que marca a nossa vida desde criança, essa coisa do juramento. Eu, pelo menos, eu tive muito isso na época de escola, quando eu era pequenininha, essa coisa, né, das pessoas quererem que você jure para confirmar aquilo que você disse se é verdade ou não. Então, porque a gente já está no descrédito.
A gente pede uma fiança. Eu me lembro que eu fui uma vez fiança. comprar uma lavadora de roupa. Tinha pifado a lavadora e eu fui numa dessas lojas de varejo. E eu cheguei lá e o camarada falou assim: não, vou fazer crédito, faz o carnê aí, né? E ele falou: qual a sua profissão? Aí eu falei: pastor. Ele: pô, pastor, eles não vão aprovar o crédito. Rapaz. Aí eu falei: mas eu sou professor. Não, professor, eles vão aprovar. Você entendeu? E aí botaram professor. E não botou pastor, porque senão eles não aprovariam o meu crédito. Porque já tem um descrédito desse tipo de coisa. Infelizmente. Porque a gente foi falando que faria alguma coisa e as pessoas perguntam isso. Jura? Mas hoje é mais natural, né? Hoje é mais uma coisa de você falar assim: meu, você viu o que aconteceu? Jura? Uma expressão. Como se você estivesse mentindo, fazendo uma fake news, né? Alguma coisa assim. Não preciso jurar, eu estou dizendo para você, né? Filhas, eu tenho um descrédito com as minhas filhas, né? Que eu falo: não, eu vou buscar você na hora. Jura? Né? Porque eu esqueço as meninas na escola, né? Tem algumas histórias. Tem bastante histórias. Mas eu procuro o máximo possível fazer isso, né? Agora já, olha, eu vou chegar um pouco atrasado, segura aí e tal, né? É muito mais difícil a gente perder o bom nome, a reputação. É muito mais difícil se reconquistar. Muito mais difícil do que ganhar a primeira vez, né? Esse é o lance. Quando você trabalha uma vida inteira para ter um nome. No seu primeiro erro, tudo isso foi por água abaixo. Para você voltar para o mesmo patamar, se for voltar, se conseguir voltar, é muito mais difícil, muito mais doloroso. A pessoa que fez um voto de servir a Deus cometeu um grave erro, como você mencionou em pessoas conhecidas, que pessoas também se espelhavam como referência. Essa pessoa perde a sua boa reputação, perde o seu nome. Ela retoma, ela se volta para Deus, ela faz um concerto, vive. Mesmo assim, esse estigma ainda vai ficar seguir. Uma cicatriz lá. Vai, fica uma cicatriz, né? É difícil isso. Até em lugares assim mais religiosos, isso é muito difícil, porque fica uma marca e é um estigma, como você disse, e as pessoas julgam: não, melhor eu não confiar, entendeu? Eu conheço gente também já recebeu aqui, gente que já passou, está lá no segundo, terceiro casamento e segue assim com uma dor no sentido de ser rejeitado pelo processo todo. A gente é irmão. Sim. E a gente esquece disso. Meu irmão pisa na bola comigo, mas ele é meu irmão. Você entendeu? Sim. Ponto. Mas o que a gente faz? A gente termina a fraternidade, a confraria se desfaz, a gente joga as pessoas fora. Você entendeu? Porque elas erraram, porque elas pecaram, a gente joga essas pessoas fora. Isso é completamente errado. A gente a gente tem o comprometimento de caminhar com as pessoas numa comunidade de fé de maneira saudável, respeitosa, amistosa, de abraçar o pecador, de falar: vem cá, senta comigo aqui, vamos arrumar a casa. Você entendeu? E a gente quebra isso, a gente quebra o voto de viver em comunidade de fé de verdade, saudável, respeitando e ajudando os outros a avançarem. Por quê? Porque o nosso papel dentro da comunidade de fé é que todos nós cheguemos juntos à maturidade do Cristo. Sim. A gente já falou isso aqui mil vezes. Mesmo aquele, então, que errou gravemente, mas ele se voltou, se reconciliou, se humilhou. Ele também está arrependido? Tá. Sim. Nós vamos caminhar junto com ele. Ele deu 2 passos para trás, dá todo mundo 2 passos para trás. Não é assim, tipo, legal, agora ele tem que correr mais para chegar perto da gente. Não, a gente dá 2 passos para trás. Porque lembra da história? Cristianismo não é do Deus que está no alto da montanha esperando a gente chegar lá. É do Deus que percebeu que a gente não ia chegar e desceu para buscar a gente. Exato. Quando a gente vê alguém que andou 2 passos para trás, a gente anda 2 passos para trás e pega ele de novo. Você entendeu? Então você imagina, mãe de vocês, não sei se está viva a mãe de todo mundo, está viva a mãe de todo mundo? Tá, beleza. Você está andando na rua, foi levar ela no mercado. Aí ela caiu e tropeçou, né? Você estava meio assim, distraída, ela caiu e ficou lá atrás. Falou: mãe, levanta aí, a venha tá lá toda detonada. Aí você levanta aí, eu já tô aqui, entendeu? Ou você volta para ajudar ela? Volto, claro. Esse é o mesmo tipo de pensamento que a gente tem que ter com as pessoas que caminham com a gente na comunidade de fé. E Deus tem conosco, né?
esse é o nosso compromisso. Se você fez esse voto de caminhar com ele, porque você é cristão agora, você entregou a sua vida para ele, você fez um juramento junto com ele. Não faça falso juramento. Sim. Certo? Muito bem, é isso que ele está falando com o Senhor. E você fez lá atrás. Porque quando você desceu as águas, você falou que você honraria ele. Sim. Que você obedeceria a ele. Sim. Entendeu? E quando você não obedece, você jura falsamente. E Deus vai cobrar? Claro que cobra. É óbvio que vai cobrar. Porque ele vai falar, pô, e aí, meu? É que nem assim, você é o cabeça lá da sua casa. Sim. Eu não estou dizendo que você é uma autoridade para pisar na sua esposa. Não. Ou que não é ela que manda em casa, porque eu sei que é ela que manda. É verdade. Né? Isso aí eu não. A última palavra é a minha, sim, senhora. Guarda, eu saio debaixo da cama, mas guarda a vassoura, né? É isso aí. É isso mesmo. Então, assim, a gente tá lá, tudo bem. Quem vai responder pelo processo é você. Deus vai chegar lá e falar, ei, Ricardão, como é que é? Botei a família na sua mão para você entregar ela pura, santa e imaculada, e aí? Aí você vai dizer o que para ele? Foi a mulher que tu me deste? Olha só, é verdade. É isso? Você não, vai fazer? De jeito nenhum. Você vai fazer assim, pô, Jesus, eu vacilei. Eu pisei na bola. Pode ser, entendeu? Porque ele sabe quando você pisou. É nessa relação que a gente está falando do juramento. De uma palavra que a gente tenha de muita sinceridade para dizer para as pessoas. Então a gente começou aqui o programa, eu me lembro que eu falava assim, não, mas eu vou vir. Não era? Foi. E o que falava lá para a gente? O André tá lá em cima, ele falava assim, mas você vai vir toda terça e quinta? Vou. Mas você vai vir mesmo toda terça e quinta? Quase que ele falou, mas você jura? Jura de pé junto? Foi verdade. Você entendeu? Você não tá cruzando os dedos aí atrás? Quase que o cara me diz isso. Sim, sim. Eu vou vir todas as terças, todas as quintas. Poxa, mas e sua agenda? Ué, ponho isso na minha agenda. Acabou. E eu vou vir às terças e às quintas para fazer o programa. Mas vai vir mesmo? Ele ficou tempo para... Tanto que a gente falou assim, então vamos fazer. Foi. E a gente começou a fazer. Sim. E ele começou a ver, rapaz, e não é que o cara falou que da sua boca seja assim, sim, não, não. Entendeu? Então agora eu estava falando que eu vou pregar lá na Bahia, abraço pastor João, né? Que está lá na Bahia, eu vou pregar lá na igreja dele. Ele está contando com a minha palavra. Aí ele me manda o voucher do avião, me paga, faz a reserva do hotel, faz tudo. Aí chego na sexta e falo, ô, pastor, não vou poder ir, entendeu? Não, minha palavra. Pior que isso acontece, né? Claro que acontece. Mas você falou agora sobre o André, esse caso, esse exemplo, né, Michele? Sim. Agora, o André, ele viu o que você fez, mas você também falou, eu venho, porque você tinha se planejado, é que nem você construiu a sua casa sobre a rocha ali, você sabia, opa, realmente terça e quinta eu vou poder cumprir com a minha palavra. Tem essa questão da visão prévia também, né, se eu falar, João? venho no domingo, eu venho no domingo. Mas você tem que ter assim um pé na realidade, né? É claro, eu vou vir no domingo, mas é porque eu realmente quando posso eu fui para o vir. Piauí com a minha família, uma das coisas foi essa. Quando eu terminar o que eu tenho para fazer lá, você pode ter. No momento que você concretizar o que eu tenho, porque eu sei que minha família estava sofrendo lá. Eu disse assim, no momento que eu terminar o que eu tenho para fazer lá, no exato momento, nós vamos voltar para São Paulo. Tá bom. E aí, passamos por uma assembleia, a gente fez o que eu tinha que fazer, passou, aprovou na assembleia? Aprovou. Naquele exato momento, encerrou a assembleia, eu peguei o microfone, queria dar uma notícia para todo mundo, minha família sentada aí. Eu falei assim, acabou o meu trabalho aqui, estou indo embora para São Paulo no mês que vem, nós já vamos começar a arrumar todas as coisas para ir embora. Minha família, um olhou para o outro e falou assim, quê? Como é? Porque... quando você disser uma coisa, você pode nem saber qual é o prazo. Eu não sabia qual era o prazo. Eu achava que ia ser uns 3, 4 anos. A gente fez 1 ano e meio. Agora, esse é o ponto. Quando você posso não saber o prazo, mas eu dei minha palavra de que no momento que fizesse, a gente ia fazer. Minha família confia. Então, quando diz assim, olha, vai ser assim, vai ser assim. E eu achei importante passar essa segurança e realmente a sua palavra, né, aquilo que for dito, seja algo real. Porque eu acho que a gente tem vivido uma crise também de credibilidade. As pessoas, muitas vezes, elas... Não sei se é para agradar o outro, elas se comprometem com coisas que elas não podem cumprir. E aí, eu não sei se elas estão preocupadas com a imagem, para ficar com a imagem do legal. Nem querem, né?
E aí acabam assumindo compromissos que elas não assumem depois, e depois eu Então, dou uma desculpa e tá tudo certo. Você foi no centro do negócio. O problema é descrédito, tá? Então, quando você faz um juramento, Deus está confiando em você, está falando, beleza. Se você falou que vai cumprir a lei, está entregando a sua vida a mim e que você vai me obedecer e vai cumprir a lei, legal. A lei diz não matarás, não adulterarás, ok? Então ele diz, não matarás e não adulterarás. Beleza? Beleza. Você jurou mais uma coisa ainda. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Você jurou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele está cobrando isso aqui. Porque essa é a lei. Tá? Então aí Jesus está dizendo aqui, pô, peraí. Se você não tem crédito, paga à vista. É só isso que ele está falando. Não usa crédito. Você entendeu? Se o seu salário não dá, não passa o Visa. Nem o Master, nem o American Express Card, entendeu? Não passa crédito. Se você não tem crédito, paga à vista. Paga tudo à vista. Ou não compra, segura. Muito bem. Mas ele está dizendo aqui, não precisa fazer juramento. Entendeu? Você não precisa usar o crédito. Por isso que o próximo versículo, 34, 35, 36, você vai perceber que ele vai dizer assim, não fica passando crédito. Parece que ele está dizendo assim, eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma use o crédito. Percebe aí? Sim. De maneira nenhuma faça juramento. De maneira nenhuma passe o crédito. E ele está dizendo, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus. Quer dizer, não usa o American Express, que é o mais chique, né? É chique American Express. Né? International. Então ele está dizendo assim, não usa o crédito. Sim. É isso que ele está dizendo. Usa só o que você tem. Se você ganha 1.000, gaste 1.000. Sim. E ponto. só para contextualizar, você que está ouvindo o programa agora, a gente está fazendo a leitura do livro de Mateus, capítulo 5, agora do verso 33, né? Até o 37. 37. Exato. Então o 34, o 33, ele está falando exatamente desse negócio. Quer dizer, filho, não tem crédito, não fica jurando à toa. Você jurou, você virou lá e falou assim, eu tenho um voto. Deus, eu vou cumprir o voto. E ele está falando, não tem crédito? Então não fica tentando convencer os outros usando crédito alheio. O crédito alheio é o próprio Deus, que é alguém que está por trás. Olha, eu não tenho nada, mas eu tenho um American. Aí você chega lá, o cara tem América, o cara é personalité, você entendeu? Para você Gold ter ainda, né? Personalité Gold Platinum, né? Um negócio assim absurdo, né? O cara já olha o seu cartão, brilha no olho, ele fala, compra o que você quiser. Você entendeu? Mas você não tem dinheiro, você está usando dinheiro do banco, entendeu? E aí ele está dizendo isso. Versículo 34, ele está dizendo, de maneira nenhuma use o crédito, de maneira nenhuma jure, compra à vista, faça à vista. Não fica jurando, mas eu sou crente, em nome de Deus eu vou fazer isso para você, porque você sabe que você não tem o crédito para pagar, você entendeu? E que uma hora a fatura vai chegar na sua casa. E você gastou 20.000 no seu cartão de crédito, você ganha 1.300, que é o salário mínimo. Você não vai ter como pagar os 20.000. Sim. Então não use o crédito. Pastor João, dentro dessa questão do voto, muitas pessoas, mesmo sem serem cristãs, segmento evangélico como nós aqui, muitos fizeram um voto com Deus. De coração, com toda a sinceridade. Puxa, eu fiz um voto, né? De não vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ela alcançou uma, como diz, entre aspas, uma graça. Ela foi favorecida, ela até considera que aquilo fosse sobrenatural. Como que a gente explica isso? Essa questão. Deus, ele ouve, ele responde a um voto, entre aspas, um voto, a um juramento, acerca de um pedido, de uma graça. Ele ouve, mesmo a pessoa não tendo um conhecimento pleno da verdade, do que Jesus ensinou de verdade. Bom, Deus acontece, ouve tudo, né? Deus ouve tudo. Sim. Ele está aí. Deus não é surdo, é? Não. Ele ouve tudo. Sim. Tudo que a gente fala, ele ouve. Você está perguntando se esse ouvir é atender. Depende muito dessas coisas, entendeu? Depende da própria vontade de Deus, do próprio processo soberania de Deus, dele. Da soberania dele. Tem coisas que eu peço. Você acha que eu não pedi para o meu pai não morrer?
E ele me atendeu? Não. Porque ele sabia o que era melhor. Sim. Então o que ele fez? Ele moveu o meu coração na direção dele e disse assim, papai vai morrer. Sim. Entendeu? Então ele se move, né, na direção do meu coração e trata o meu coração para aceitar uma vontade soberana dele que me doeria muito. É que eu citei esse exemplo, na minha família, por exemplo, pessoas que não têm a fé cristã evangélica, mas que fizeram de coração um propósito, não sei se a Michele tem alguém assim, né? E, enfim, aquela pessoa alcançou aquela graça. Ela, infelizmente, até atribui não a Deus aquilo, não, né? Pode. Mas Deus, por misericórdia, ele faz aquilo. Essa é uma ação também de Deus aqui. Eu acredito que nada sai do controle de Deus, que ele faz, ele está por trás de todas as coisas. Sejam boas ou ruins, ele está aí no meio do esquema. Está junto com a gente, entendeu? O tempo todo. E as coisas ruins também cooperam para o meu bem. Tá? Se esse texto está dizendo isso ou não, é uma outra coisa, a gente pode trabalhar a exegese dele um dia. Mas eu acredito que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Entendeu? Eu acredito nisso. Sim. Então, mesmo coisas boas ou ruins. Então, a Gabriela agora fez a cirurgia, tá lá, a mãe sofre. Eu falei, Marge, legal que você sofre, mas você não pode sofrer tanto. Isso é bom para ela, vai ajudar ela a avançar também. Você entendeu? Se você ficar sofrendo tanto como você tá, você não vai conseguir ajudar. Então você precisa não sofrer tanto e entender que os filhos crescem, que os filhos tomam posição, que eles ficam doentes, Sim. que até morrem algumas vezes, né? A gente também tem que imaginar isso. Eu não quero passar essa dor. E peço para Deus, me poupa desse tipo de dor. Eu não quero enterrar um filho, entendeu? Posso enterrar meu pai, posso enterrar minha mãe, meus avós, tios, beleza. Sim. Mas um filho eu não quero. Mas se essa for a vontade de Deus, que ele, assim como fez comigo e meu pai, que ele se mova, né, em direção ao meu coração e me console. E me diga assim, olha, isso aqui é melhor. Entendeu? E eu entendo. Beleza. Vou sofrer, mas Deus é soberano e eu acredito que ele é soberano. A grande questão nossa aqui é que se ele faz ou não, claro que ele faz também. E claro que ele também não faz. Tá? Claro que tem muito das nossas escolhas. É assim, não, eu estou fazendo um voto com Deus porque eu quero comprar um carro. Então você vai lá e faz um carnê de 75 meses para pagar. Você entendeu? E você ganha R$1.000 e o carnê custa 2.500 por parcela. Aí Deus permitiu que você comprasse? Claro que permitiu, mas você é burro, hein? Mas você é burro, não sabe fazer conta. É uma questão matemática, não é nem uma questão de espiritualidade. Planejamento, né? Você ganha 1.300, faz um carnê de 2.500, 75 vezes, vai dar errado. Com certeza. É óbvio que vai dar mas errado. O camarada vai falar assim, não, mas eu tenho fé, eu dou aquele primeiro passo assim no O primeiro espaço, passo é assim, rapaz, eu não tinha dinheiro para entrar. Pois é. E Deus proveu. Legal, milagre, ótimo. 75 meses, todos os meses Deus vai dar uma dessa, você está querendo colocar Deus na parede para ver se o cara realmente é poderoso para fazer. E como é que é lá o negócio com Jesus na tentação? Se joga daqui. Ele não falou na palavra dele que ele vai te proteger, não vai te deixar tropeçar? Se joga daqui. Ele fala assim, opa, não tentarás o Senhor teu Deus. Sim. Então esse tipo de voto que as pessoas ficam fazendo assim, elas estão na verdade tentando Deus. Estão colocando Deus na parede e falando assim, não, Deus vai fazer. Sabe o filme Pagador de Promessas, por exemplo, que vem na minha memória aqui agora, o rapaz subindo aquela escadaria gigante para fazer cumprir um voto. Então, nesse filme, nesse filme especificamente, nesse livro, é um livro, não é um Pagador de Promessas, e depois virou filme, teve um remake, teve minissérie, teve um monte de coisa aí sobre esse filme. Mas ele fez uma promessa anterior, foi atendido pela promessa, eu não estou negando que se foi a Ave Maria, se foi não sei o que lá, não me importa. Eu acredito que não é. Eu acredito que tem um passo da própria fé, a fé poderosa para mover as coisas. E ele faz isso. Mas no contexto lá do filme, ele faz uma promessa, é atendido na sua promessa. Se foi a fé, se foi a santa, se foi Deus, não sei. Mas ele é atendido. E o que ele faz? Ele vai pagar a promessa. Você entendeu? Porque ele falou assim, não, eu tenho que entrar. O padre até fala para ele assim, não, vamos pôr aqui, é como se tivesse feito. Não! A gente não pode dar jeitinho na nossa vida. Minha palavra, a ideia lá minha palavra com a santa era que eu ia que botar lá no altar. No altar você não vai botar.
Entendeu? Então, assim, a gente não pode dar jeitinho. O que pega nesse filme não é nem a crítica que se faz à igreja, Sim. o processo todo, que é muito crítico mesmo. Mas e não só a católica, todas as religiões. Com certeza. Mas o que pega mesmo é assim, dá pra gente dar jeitinho na promessa? Não dá. Se a gente prometeu, irmão, sim, sim, e não, não. O interessante que da sua boca saia sim, sim, um sim verdadeiro, ou que saia um não que seja verdadeiro. Interessante que envolve até a questão do planejamento, né? Ele não planejou, ele não combinou com o padre que dava para colocar lá diante do altar a cruz. Não tinha sido planejado. Não tem. Não tinha isso. Mas assim, não dá para dar jeitinho. Não dá. Que o seu sim seja um sim. Sim. E que o seu não seja um não. De convicção. Você entendeu? Que você vai botar coisa para realmente funcionar. No filme Pagador de Promessas isso fica bem claro, tá? Apesar de ser um filme secular, é um filme bem claro para isso. Mas presta atenção só, que no 34, então, ele está falando assim, não, de jeito nenhum compra no crédito. Não foi pipoca de graça aqui hoje. Não, ainda não. Mas a gente vai fazer, né? Do Pagador de Promessa? Tá vendo? Então ele está dizendo assim uma coisa muito simples. Ele está falando assim, opa, não põe no crédito. Sim. Você não tem crédito. Como você não tem crédito, o que você faz? Você usa o crédito de um fiador. E ele está falando que o seu fiador não seja nem Deus, nem a cidade onde Deus mora. Entendeu? Não. Eu estou comprando porque, né, a Michele está fiando para mim. Entendeu? Não faça isso. Está centralizando em Deus, porque se ele coloca até o escabelo dos pés e os céus também ali, e sempre se referindo a Deus. Hoje você já viu que você vai alugar uma casa, os caras pedem também 2 fiadores. Por quê? Porque nem o primeiro fiador deu conta. Então eles estão no segundo fiador já. Então, assim, é isso que ele está falando aqui. Não jura nem por Deus e não jura nem pela cidade. Quer dizer, 2 fiadores, você não tem crédito. Não tem. Compra à vista. Mas eu não tenho como comprar. Junta o dinheiro e depois compra. Sim. Você entendeu? O André, que tem um carro aqui, né? Não me lembro qual que é a marca do carro dele. É um carro aí. Fusquinha. Não é um Fusquinha, né? Tô brincando. Mas ele falou assim, não, comprei o carro à vista. Ele falou, levei 5 anos juntando dinheiro. Acho que foi 5, alguma coisa assim. Juntando dinheiro, andando com um carrinho. Ele tinha um Corsinha, né? Sedã, alguma coisa assim. E ele andando lá com um carrinho podrinho lá, tal, indo e vindo. O aquela Fábio fez coisa a mesma toda. coisa. Compra à vista. Acabou. Eu não tenho crédito? Não, compra à vista. Você entendeu? Ou junto para poder comprar à vista. Mas por que a gente fica jurando? Porque a gente não tem crédito. E ele está dizendo, se não tem crédito, não jure. Se você não tem crédito, não contraia uma dívida. É isso que ele está dizendo, que você seja contundente nas coisas que você diz. Vai comprar? Vai com crédito. Mas o senhor acha que isso também está relacionado a essa questão do domínio próprio? Às vezes, pessoas que não têm esse hábito, né, de cumprir com a sua palavra, falta domínio próprio, falta também... Tem gente que tem dificuldade de falar não, por mais que ela não queira fazer, ela... tá bom, só para não ter que lidar com aquela situação, porque tem gente que fala, eu tenho uma dificuldade de falar não para tal pessoa, mas aí também se não faz, não adianta, né? Então, como que você vê essa atitude das pessoas que não conseguem cumprir isso? A gente está falando de pecado, né? A gente vive numa sociedade midiática consumista, extremamente consumista, que consome por impulso. Sim. E não por razão, entendeu? Se a gente parasse para pensar de verdade o que a gente precisa, a gente não compraria mais da metade das coisas que a gente compra. E muito por ostentação também hoje. Beleza, né? Mas é sempre por impulso. Sim, é impulso entendeu? mesmo. A gente vai lá... A gente não fala assim, vou comprar um celular. Vai lá e vê custo-benefício. Sim. Para que você usa o celular? Será que eu preciso realmente desse celular? Por que a pessoa compra um iPhone não sei das quantas e paga 15 mil? Qual que é a lógica? Não, porque... Nossa, aqui tem um negócio não sei do que. Entendi. Legal. Nossa, tem um aplicativo. Muda o quê na sua vida? Você nem usa essas coisas. Para ficar pondo bigode nas fotos que você manda, para aumentar e diminuir o tamanho de sua boca, para fazer uma brincadeira, uma coisa. Você precisa realmente dessas coisas, mas a gente faz por impulso.
Sim. É sempre por impulso que a gente está consumindo. E muitas vezes a gente também traz traumas anteriores. Então, eu vivi uma vida muito difícil, eu não vou dar isso para os meus filhos. Então, quando o filho fala assim, queria um sorvete, não, vamos comprar um sorvete, eu não tenho nenhum centavo, mas não, eu vou lá, passo o cartão de crédito, porque meu filho não pode passar as necessidades que eu passei, Exato. porque eu sei o quanto foi difícil. Mas o que te fez forte não foi ter. Foi o passar Foi exatamente aprender que aquilo não era tão necessário como deve. O que te fez realmente uma pessoa madura não é necessariamente a dificuldade, é conseguir flexibilizar a vida e entender que tem coisas que a gente não precisa mesmo. Entendeu? E muitas vezes o que a gente quer dar para o filho entendeu? É uma coisa que a gente não teve, é um processo de dor que a gente não teve, a gente quer blindar eles, colocá-los dentro de uma bolha. Sim. Entendeu? Só para a gente ir um pouquinho mais para frente, no versículo 36, você vê, o cara desistiu, ele está falando assim, não jura por Deus, não jura pela cidade onde Deus mora. Legal? Nem Jerusalém, não, juro por Jerusalém. Então tem toda uma questão, a cidade santa, eu sou santo também, eu vou cumprir com o negócio. Ele desiste e fala assim, não jura nem pela sua cabeça, irmão. Sabe por quê? Porque você nem sabe, você não consegue nem controlar os cabelos que caem. Branco e preto ainda, né? É verdade. Não consegue nem controlar, né, Ricardo? Os cabelos que caem, verdade. Né? Apesar que existe o implante hoje na Turquia, tá vendo? Mas eles também podem cair, fazer o João Paulo. Eles também podem cair. É verdade, O que ele está dizendo é assim, você não tem controle. Sim. De repente você vira e fala assim, não, eu vou comprar um carro. Você faz os cálculos. Olha só como é importante isso. Esse versículo 36 ele é tão importante porque ele diz assim, eu vou comprar um carro. Você faz as contas, você fala assim, legal, eu posso pagar R$1.500 por mês. Você fala, beleza, vou fazer. E você faz. Aí você perde o emprego. E acontece o que você faz com o carro? Vende o carro. Beleza, mas ele não quer vender o carro, porque também tem a dívida. Mas ele não vende o carro. Mas o que você faz agora? Já que você calculou e você fala assim, não, eu fui responsável. Eu fiz as contas. Dava para eu pagar, mas veio um infortúnio, né? Uma calamidade e eu não consegui pagar mais. E ele está dizendo exatamente isso. Ele fala assim, então não use esse crédito, que não é seu. Percebe? Esse crédito não é seu. Não use. Não pode usar. Mas eu vou pagar 75 meses. Beleza. E se Deus tiver o plano de tirar do seu emprego? Como é que você vai pagar? Pagar a dívida, né? Como é que você vai fazer? Entendeu? Por isso que o ideal, e aí vem uma coisa que chama, nesse caso de dívida e tudo mais, o brasileiro não é acostumado a fazer poupança. Você entendeu? Isso é verdade. O que a gente deveria fazer, eu ganho 1.300, tira 10% disso, enfia na poupança, 130, mete na poupança, todo mês. Pô, mas eu não vou conseguir. Meu amigo, vamos comer ovo. Mas eu não vou poder comer a picanha do final de semana? Não vai. Talvez não é todo domingo, talvez uma vez por mês ou a cada 2 meses, né? Mas a gente vai alcançar o que a gente tem. Minha mãe faz um negocinho chamado PIC, né? Sabe? Que é um depósito compulsório, é uma poupança que o banco arranca do sua conta e ponto final. Sim. E depois ele deposita lá e te paga com... Ainda existe isso? Existe. Pra gente, a gente que somos pobres... Eu comecei a fazer isso e esqueci. Isso você vai lá, faz um negócio de R$30, deixa lá, fica 3 anos tirando R$30 da sua conta. Sim. Quando termina, você tem lá 3.000, 4.000 reais. E você, legal, vou comprar uma TV nova, vou comprar o celular, não sei o quê. Mas você vai lá e compra à vista. É esse tipo de planejamento que as pessoas não têm, não fazem. O que ele está dizendo aqui, lógico que é num outro âmbito, não é só nesse âmbito material, está falando da nossa palavra junto com as pessoas. A gente está dizendo, eu vou buscar você na escola. O senhor vai mesmo? Eu vou buscar você na escola. Tem certeza? Eu vou buscar você na escola. Jura? Vou buscar você na escola. Jura pela mamãe? Jura pela nenê morta? A gente já fica pirando com um monte de coisa assim. Entendeu? Olha lá, hein? E aí... Não, filho, eu estou dizendo que eu vou. Então eu vou. Sim. Então, teve vez aqui que eu não pude. Eu falei, eu vou buscar. Não pude, liguei, pega um Uber. Ou então, dá para você pegar lá, tal, arruma. Tudo bem. Aconteceu uma coisa que fugiu do meu controle. Legal, imprevisto, exatamente essa palavra. Você acha que muitos problemas hoje em dia, antes das participações, Michele, mas rapidinho,
muitos problemas que o cristão vive hoje, estou falando de cristãos, nós aqui, nós, temos justamente por falta de coerência, de não cumprirmos com a verdade, não sermos coerentes com a verdade na nossa palavra, pastor João Paulo. A gente, de tudo isso que você trouxe aqui para nós. Então, eu acho que tudo isso está no bolo, né? Então, por exemplo, eu falo para você, Ricardo, eu amo você, entendeu? Mas aí eu saio por aquela porta, não dá para você me ouvir aqui, eu paro com a Michelle ali e fico, pô, esse Ricardo tá louco, hein, meu? Você entendeu? Quer dizer, quando eu disse uma palavra para você, eu já disse ela sem a convicção. Você entendeu? Eu podia simplesmente, se eu não gosto de você, eu ia falar, meu, eu não gosto de você, cara. Ou então eu não falo nada, mas também não fico, entendeu? Tipo, eu gosto de você, nada. Quando eu disser, Ricardo, eu gosto de você, Ricardo, eu amo você, eu gosto de você, eu amo você. Acabou. Ponto final. É convicto isso. Entendeu? Então, todas as vezes que você ouviu isso de mim, é porque era verdade o que eu estava falando. Ponto. Entendeu? Sim. É essa relação que as pessoas não têm. Numa comunidade de fé, assim como numa família, a gente tem isso. Na família é difícil o negócio. Por quê? Porque a gente já vivenciou casos de desilusão nesse sentido, de alguém que diz te amo e tá te metendo a faca pelas costas, e você no dia a dia fazendo esse tipo de coisa, essa desilusão é enorme. Você entendeu? Dói demais esse tipo de ação. Por isso, o que realmente faz da gente uma comunidade de fé sadia? Andar com Cristo na verdade. Na verdade. Você entendeu? E se eu tenho alguma coisa contra alguém, o que eu tenho que fazer? Deixo a minha oferta. Me reconciliar. Me reconcilio com ela, depois eu volto e coloco minha oferta dentro. E isso não acontece. Claro que não. Você entendeu? Por isso as comunidades de fé, elas não são tão saudáveis. Por quê? Porque as pessoas não são sinceras. E o tempo todo. Eu ia começar aqui falando sobre a lei, mas olha só Gálatas. Só para você ter uma ideia lá, Gálatas no capítulo 5. Né? 5. Ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Sim. Qual é a real função da lei? Ela nos orientar... Bom, na Bíblia, no contexto bíblico, é nos confrontar a nossa situação com pecadores diante de Deus. Você acha que é isso? Nos direcionar ao Cristo. Beleza. É a função como um aio, né? Ela nos preparando, como uma nos muleta. Conduzindo, exatamente. É como uma muleta. Ela é um condutor. Para fazer o quê? Para você evitar as obras da carne e para você exercer o fruto do Espírito. Muito bem. É para isso que ela existe. Ela está falando para você assim, não faça isso, porque isso é ruim. Sim. Isso é obra da carne. Entendeu? Sim, faça isso. Por quê? Porque isso é fruto do Espírito. Isso é bom. Tá? Por isso que, a partir do versículo 29 até o versículo 25, em Gálatas, em Gálatas capítulo 5, é exatamente disso que Jesus está falando o Paulo está falando. E é sobre a lei. A lei é boa e ela serve para orientar a gente, para que a gente chegue à maturidade espiritual, como Cristo é. A gente já falou disso aqui. Porque a lei serve exatamente para me dar esses parâmetros, para me orientar, para que eu exerça com firmeza o fruto do Espírito. Ok? Sim. Então, o que ele quer de verdade? A lei quer que você faça, que você ame, que você se alegre, que você vive em paz, que você tenha paciência, benignidade, bondade, fidelidade, que você seja amável, que você tenha domínio próprio. Olha só, a lei ela não é ela não é forte para te orientar contra as obras da carne? Sim. Beleza. E o que ele diz sobre o fruto do Espírito? O finalzinho do versículo 23? Contra essas coisas não existe lei. Não tem lei, irmão. Amabilidade, domínio próprio. Enfim, lá atrás... Não tem lei para essas coisas. É muito interessante, assim. Então, quando ele está falando, voltando lá para Mateus no capítulo 5, quando ele está dizendo para você obedecer a lei e você ser comprometido, é porque a lei está te orientando a exercer o fruto do Espírito. E contra o fruto do Espírito... Não há lei. Ela não tem força condenatória. Você obedece a lei e anda no Espírito e ela não vai condenar você. Pois é. É disso que ele está falando o tempo todo. E sabe o que é engraçado? Até pessoas que talvez não tenham a mesma fé que a gente e
talvez fiquem irritadas com a postura de alguns religiosos, mas quando você trata aquela pessoa em amor, por mais que ela não concorde, ela não consegue... Ela não tem que falar de você. Você exerce o fruto do Espírito. Porque daí você cria um nó na cabeça da pessoa, na realidade. Porque fala assim, porque daí ela quer, tipo, o tempo todo falar dos religiosos para tentar confrontar a sua fé. Mas quando você trata ela com atenção e com amor, você... Quando você é amável, quando você trata com paciência, quando você tem paz com as pessoas. Ela desarma, ela não consegue. Desarma, é verdade. Não tem poderes contra o fruto do Espírito. Não há lei, né? Uma força condenatória, é verdade. Então, peraí. Se eu obedecer à lei, eu também faço com que ela perca a sua força e o seu poder? Sim. Tem uma maneira de fazer com que a lei perca a sua força condenatória. Obedecendo ela. Então ele começa o capítulo, né, lá no meio, já no versículo 17, ele fala, não pense que eu vim aqui revogar a lei. De jeito nenhum. Não, lógico que não. Eu estou dizendo para você que se você cumprir ela não tem força contra você. Exatamente. Percebe? Sim. Ela só tem força contra você quando você desobedece a ela. E agora, dentro daquilo da minha imperfeição que eu não consiga cumprir, se eu aceito a Cristo, me coloco na dependência dele, porque ele cumpre todas as coisas, aí o negócio fecha mais ainda a conta. Né? É isso aí. Então olha só o que ele diz no versículo 37. Você não fez um voto lá com Deus? Você não falou, agora eu sou cristão? Estou entregando minha vida a Jesus? Ele é o único Senhor e suficiente Salvador da minha vida? A minha alma. Você não falou que obedecer a Ele? Então que a sua palavra seja sim. 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 Seja um sim. Sim. E um não? Não. Não. Você entendeu? Um não convicto. Exato. Entendeu? Eu me lembro, a gente tem um cachorrinho lá em casa, o Snow, né? Um Shih Tzu. E aí o Snowzinho, ele é muito bonzinho, né? Eu amo aquele cachorrinho. Mas sou bravo com ele, né? O que não me impede nada de ser bravo com o coitado. Mas aí... Eu não quero o cachorro aqui. Todo mundo, cachorro, a gente quer o cachorro. Então, vamos lá, o cachorro. Né? A gente comprou, né, o cachorro. A Alice juntou dinheiro, fez uma vaquinha para comprar o cachorro, tal, não sei o que lá. Todo mundo na igreja deu, tal. Ela juntou a metade, eu falei, a outra metade eu vou pagar. Então, tudo bem. Fomos lá, compramos o cachorro. Trouxemos para casa. Então, vamos lá. Nós vamos ter o cachorro. Eu vou comprar comida para ele. Se ele precisar de remédio, eu até vou comprar. Tem aquele tapetinho higiênico, eu vou comprar tapetinho higiênico. De vez em quando vou mandar lavar fora também, dar um negócio dele, né? É bonzinho ele. Sim. Merece um spa, né? Então, beleza, vamos fazer isso. O dia da beleza do cãozinho. Não limpo cocô, não limpo xixi, nada disso. E se eu tiver que optar entre remédios para minha família e remédios para o cachorro vai morrer. Porque eu não vou. Entendeu? Todo mundo, entendi. E aí, tem dia, de vez em quando até acho que eu sou meio ruim. Mas é sim, sim e não, não. Elas disseram assim, nós vamos limpar. Então, muito bem. O cachorro vai lá, faz xixi não sei aonde. Fez xixi lá. Elas pagaram. Porque o sim delas foi um sim de verdade. E elas vão lá, elas levantam, até deitadas. Eu falo assim, o Snow fez xixi lá no cantinho, lá não sei das quantas. Elas levantam da cama, pegam o pano, limpam. Lavam o pano, guardam o pano. Você entendeu? Por quê? Porque a palavra delas é um sim, sim de verdade. Não é um sim meia boca. Não, é um sim de verdade. Elas queriam muito, gente né? falou para o Senhor. Isso minha esposa, minhas filhas, a gente diz para o Senhor que se tivesse cachorro aqui, que a gente ia limpar e a gente ia cuidar dele. E elas fazem isso porque a palavra delas é mais importante. Legal, né? Então, agora elas têm um crédito? Agora elas têm crédito. Antes eu paguei para ver. Você entendeu? Antes eu falei, vamos ver se vai ser assim. Você entendeu? E elas sabem que eu também tenho palavra. Eu disse que se vocês não fizerem, eu comecei a ver que a dignidade dele ou a nossa própria dignidade, se são comprometidas, eu tiro de lá e dou ele para alguém. Sim. Você entendeu? Eu jogo fora. Aí elas, tá bom. Elas sabem que a minha palavra é assim.
Entendeu? E elas também têm. Então, esse caráter, o que Jesus está falando nessa passagem, nesse ensino, tenha caráter. E move na sua família. Poderia ser num outro contexto. Eu não estou dizendo que a gente é perfeito. Move em paz e unidade, em tranquilidade, né? Move numa fluência de bênção, né? Pagaram porque tinham crédito para fazer e pagaram à vista. Sim. Entendeu? E elas pagam à vista. Não põe no crédito. Não, amanhã eu faço. Faz aí que amanhã eu faço. Não tem crédito. Sim. Elas falaram, a gente vai fazer, e elas fazem. Sim. Elas têm palavra. Então, assim, eu não estou dizendo que minha família é perfeita, mas esse é um exemplo que está muito perto de mim. E eu tenho muito orgulho de que eu e a minha esposa, a gente ensinou para minhas filhas terem caráter. E seria muito decepcionante para mim se um dia viesse algum de vocês e falasse assim, sua filha não tem caráter. Porque ela prometeu fazer um negócio e não fez. Porque ela disse que faria e não fez. Sim. Entendeu? Isso é uma coisa que eu tenho certeza que o Pai Celestial também tem isso com a gente. De que Ele mostrou para a gente como trouxe uma muleta para ajudar a gente a fazer. Depois enviou o Cristo que mostrou que dá para fazer. E mesmo assim a gente ainda não tem caráter. E a gente diz que vai fazer uma coisa de qualquer jeito e não faz. A gente jurou obedecê-lo, a gente fez um voto em obedecê-lo e não obedece. A gente precisa entender, a lei me condena se eu não a cumpro. Se eu cumpro a lei, ela não tem mais força condenatória. Como é que eu faço para abolir a lei? Como é que eu faço para ela não ter força condenatória? Cumpro com a minha palavra, cumprindo a lei, que é o meu voto que eu fiz junto com Deus. Coisa linda, hein? Michele Gomes e ouvinte, hein? Então hoje... vamos aqui vou fazer um apanhado geral da turma que está acompanhando. Baita de uma lição hoje. A Salvina Janicon está nos acompanhando, nos assistindo. Oi, Salvina. Ela sempre faz print aqui da tela, está acompanhando a gente. Um abração. Ela que é da região centro-oeste do nosso país. O Laucídio, de Mato Grosso do Sul. Laucídio, ele está numa me perdoe, uma comunidade terena, onde tem 94% de evangélicos, de cristãos. Olha que legal. E ele disse que está na escuta lá na Água Branca. Aldeia Água Branca. E quando terminar Nos Caminhos da Fé, missão, hein, Ricardo? Ele pediu um louvor, porque hoje ele completa mais um ano de vida. Graças a Deus. Pastor João Paulo, o senhor que manja de línguas assim? Muito. Como é que é? Parabéns em terena. Com certeza. Com certeza, irmão. Com certeza, Lucídio. Irmão que tá lá. Ô, Lucídio, com certeza, já sabemos. Male, eu falo português. Tô brincando. Então manda aqui pra gente, fica a curiosidade. Como que será? Parabéns, né? Feliz aniversário numa língua indígena. Legal. Olha só que legal. Terena ainda. Terena, fica o desafio. Um abração também pro Luiz Fernando aqui de São Paulo. Eu achei interessante a mensagem do Luiz Fernando. Ele colocou o seguinte: ia fazer uma pergunta sobre aplicação do Sermão do Monte, porém o pastor já começou com tanta clareza que só na introdução já respondeu. Legal. Que bom. Obrigada, Luiz, pela participação. A Vânia Lages, de Santa Catarina, ela disse que assistiu a sua pregação no RTM na sua igreja sobre o livro de Jonas. Deus teve compaixão do povo, que nós tenhamos compaixão também. Um abraço. A turma que acompanhou o RTM na sua igreja desse domingo, lá na Igreja Batista Chácara Fora. Foi bênção. Pena que foi no mesmo horário do culto da minha igreja, mas depois eu quero ouvir. Vai ficar no podcast? Vai ficar no podcast fala também? Comigo mais. Vai ficar no podcast a mensagem de domingo? Lá da igreja. A mensagem foi gravada e a gente tem lá vou ouvir a mensagem que a gente depois. põe as mensagens todas no Spotify. Isso. Então você procura lá mensagens da IBCF, da Chácara, alguma coisa Legal. assim. É a Igreja Batista Chácara Flora, procure lá e você domingo, pode ouvir dia todas as mensagens. 17. Ouvir a mensagem. Sempre ela vai do domingo anterior ao meio-dia do domingo posterior. Então, por exemplo, nesse domingo agora, vai entrar a mensagem de Jonas. Tá. Então, a partir de domingo eu consigo. A partir do domingo ao meio-dia, você já consegue ouvir a mensagem de Jonas. Tá, e procura Legal. lá no Spotify, nas plataformas Igreja Batista Chácara Flora e BCF, não é isso? Mas sabe que tem nessas mensagens? Tem uma que é muito cara para mim, eu gosto muito desse texto, Qual? que é o preço do discipulado. Tem lá legal. também, eu indico para todos vocês ouvirem esse, porque
Eu gosto muito desse pérola, texto. a cereja, Nossa, para mim é demais. Assim, Preço do discipulado, que lindo. Ó, quem tá com a gente também é a Sandra Azambuja. E ela colocando, faz toda a diferença sermos pessoas que têm credibilidade, interagirmos com pessoas que têm palavra. Creio que o cristão precisa ser assim. Aprendendo bastante com o programa. A Sandra, que é de Caxias do Sul. Obrigada, viu, Sandra, pela sua mensagem. O Efraim também está com a gente, comentando lá sobre a questão dos cálculos, né? Falando sobre poupar, né? Ele disse que o difícil não é obedecer a Bíblia, e sim controlar as próprias vontades. É a velha luta, né? Contra a própria carne, os desejos. Estamos juntos nessa luta diária. Bom, Efraim, mas obrigada. E a Raquel do Rio Grande do Sul também. Depois eu vou ver isso. Tá bom, Raquel? Ela tá perguntando de uma outra questão aqui do programa. A gente verifica isso certinho para você, Raquel. Obrigada. E quem mais tá aqui? Mariana Velasco. Quero assistir a mensagem de Jonas, tá, Michele? Você pode ouvir. Foi o que o pastor comentou. Tem que procurar no Spotify Igreja Batista Chácara Flora ou IBCF. Aí, a partir de domingo ao meio-dia, essa mensagem de Jonas já estará disponível. A gente está fazendo uma série lá que são os profetas menores. Os livros que a gente nunca lê. Essa piadinha do negócio. A gente não lê mesmo, né? Tem o Badias lá no Malaquias é até um dos mais livros. O Matheus, sempre né? muito animado, tá aqui. Boa tarde, Matheus. Que bom que você apareceu, meu irmão. E o Etevaldo Dias de Valparaíso, Goiânia, também tá por aqui, agradecendo pelas explicações. Disse que você é um exemplo de pai e sua família é um exemplo de família. E tá mandando abraço para todos. Então, um abração, Etevaldo. Obrigado. E é isso. E a Mônica de Guarulhos. Olha só, a turma começou a aparecer no finalzinho. Boa tarde, meus irmãos. Também estou aqui ouvindo vocês. Beijo, o João Mônica. Paulo vai embora, mas depois o pessoal continua comentando. Olha, nessa aula de hoje aconteceu isso. Puxa, legal, porque o pessoal fica atento, né? E olha, se você perdeu, quer acompanhar também os anteriores, nós estamos aqui no Sermão do Monte, o livro. Até uma dica para você nesse mês de setembro, dentre as dicas de literatura da RTM para você, acessa lá no nosso site, loja.rtmbrasil.org.br, o livro O Sermão do Monte, a Chegada do Reino. O Luan, põe na tela aí. A capinha, Luan. O Luan é o nosso diretor de corte. Aí, obrigado, Luan. Olha aí, O Sermão do Monte, a Chegada do Reino, autoria do pastor Luiz Saião. Pode pedir também pelo WhatsApp 11 974 94711 0942. Obrigado, Luan. Olha lá, ele colocou exatamente. lá. Esse livro é a base Exato. dos nossos estudos aqui, né? Com o pastor Luiz Saião. Inclusive, a live de lançamento da série toda foi feita com o pastor Luiz Saião, que você também pode ouvir e assistir. Inclusive, no YouTube, temos os vídeos que foram gravados lá, né? Com referência a isso também, não foi, pastor João? Eu estou errado aqui? Esse livro, na verdade, é uma série de... Um compilado. De vídeos. Não é capítulo por capítulo. Sim. Ele fez, são 12 vídeos. Eu não sei se está no nosso site isso, eu não me lembro. Acho que não está, entendeu? Mas era uma coisa... Mas ele está todo transcrito aí e a gente está usando esse livro como base para poder... trabalhar aqui. Vamos dar um spoiler, então, do tema de quinta? Que a gente está seguindo uma sequência do livro. Então, quinta-feira... Eu acho que é o Amor ao Próximo, né? Aí a gente já adianta para você não perder a aula, hein? Quinta-feira, a partir das 4 da tarde, falaremos sobre o amar o inimigo. Amar, exatamente, o amor ao próximo. Aí vai vir lições e lições e lições. Esse programa vai estar demais, hein? Aí, hein? Amar o inimigo. Mesmo aquele que toca um funk bem alto assim, 3 horas da madrugada. Não, tá bom, tô brincando. Ele não é inimigo, ele é só chato. Não é inimigo, é só chato, é verdade. Funk é inimigo, né? O funk não é... Funk é do diabo, demônios. Tem gente que gosta. Vamos lá. Desculpa, ouvinte, mudando de assunto aqui, mas obrigado, pastor João Paulo. Eu que agradeço. Obrigado, Michele. Valeu, Ricardo. Até quinta-feira, então. Aguardamos vocês a partir das 4 da tarde. Valeu, Luan. Obrigado pela participação também a você. Mais um Nos Caminhos da Fé. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.